Que honra, né? Gostaria que a igreja estendesse a sua mão para cá. Eu sei que esse vaso já foi cheio nessa noite. E o coração dele já entendeu o que o céu quer falar conosco neste lugar. Fecha os teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está o teu filho, Senhor, que será como boca do Senhor nessa noite, como flecha polida nas suas mãos. Eu quero te pedir, Senhor, que neste momento o Senhor cele ele com a tua presença, com a tua graça. Eu sei que uma palavra já foi liberada para nós nessa noite. E eu quero te pedir, Senhor, que neste momento todo mal, toda potestade, toda oposição seja neutralizada agora. E tudo que for liberado nesse altar tenha endereço certo. E que nenhuma palavra se perca. Enquanto Ele ministrar nessa noite sobre o teu povo, eu quero te pedir que o Senhor cuide do teu filho. Realize os teus sonhos e os teus projetos. E que tudo que Ele põe às suas mãos seja próspero, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus bem forte. Queridos, eu quero glorificar a Deus por esta oportunidade. Abra comigo, por gentileza, no tema dessa festividade. Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Glória a Deus. Nós vamos ler alguns versículos. Enquanto você encontra, deixa eu glorificar a Deus por esta rica oportunidade. Deus abençoe ao pastor Rogério. Deus abençoe também Léo, meu amigo. Muitos anos, não vou falar quanto tempo, porque senão revela a idade, né? Aí a gente fica conhecido aí como idoso. Mas o tempo está passando, né, gente? Meu Deus do céu. Quero glorificar a Deus por esta igreja abençoada, a qual tenho o prazer de retornar. E esse grupo cheio do Espírito Santo, irmãos. Que coisa linda o que aconteceu aqui essa noite. Deus abençoe e parabéns. Vocês estão parecendo homens de guerra para esta batalha. Que Deus continue honrando em nome de Jesus. Também quero adorar a Deus pela minha família que me acompanha hoje, mais uma vez. A mulher mais linda do meu universo. Minha esposa, a missionária Jéssica, mulher de Deus. Ela é mil e uma utilidades na obra do Senhor. Às vezes ela prega em um canto, eu prego no outro. Hoje calhou de conseguirmos estar juntos aqui. Glorifico a Deus pela vida da minha esposa, que além de intercessora, trabalhadora, mulher de Deus, ela ainda tem ministério. Meu filho Davi Luca está ali, acho que a igreja lembra dele, pequeno, já está batendo no ombro, quase no ombro da mãe. Também tem a Mi que está nos acompanhando, a priminha, nossa sobrinha, né? Está vindo com a gente hoje aí. Amém, meus irmãos? É um prazer rever alguns rostos conhecidos que nós temos aqui. Deus abençoe. Tem o Igor lá do meu trabalho, olha que benção. Conheço, viu, pastor? Eu puxei a orelha e falei, tu vai para a igreja, porque eu vou pregar. Está aqui o Igor. Deus abençoe a todos os irmãos. Amém, meus queridos? Quantos vieram aqui para ouvir a voz de Deus? Eu estou com a voz muito ruim, a garganta está muito ruim. Se puder me dar só um pouquinho de retorno, eu agradeço, tá bom? Vamos ler o texto? Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor,
que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora e passa este Jordão, tu e todo o povo que está contigo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar em que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem de bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra. Então somente esforça-te e tem de bom ânimo. Amém, meus irmãos? Coloque a Bíblia no banco, por gentileza, mas não se assente ainda. Coloque a mão sobre o seu coração. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Eu creio que Deus está fazendo coisas tremendas nesse lugar. Eu tenho sentido a presença do Senhor. Tem mais alguém comigo sentindo a presença de Deus aqui? Então liga o pensamento no trono mais uma vez. Deixa eu orar contigo. Pai, esta noite é tua. Esta festa é direcionada ao seu trono. Nós queremos pedir a Ti nesta noite que o Senhor venha, ó Deus, derramar sobre as nossas vidas ainda mais nesta noite, um pouco mais da Sua graça. Derrama sobre a Tua igreja que está aqui, Senhor, a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração. Pai, me ajude a verbalizar aquilo que o Senhor ministrou e faz o Teu nome ser glorificado. Eu não sou nada além de um instrumento em Suas mãos, e um instrumento não é nada além de um músico. O instrumento não é nada sem o músico. O instrumento não é nada sem aquele que o toca. Então eu te peço que nesse momento o Senhor se apodere da minha vida e venha falar mais uma vez com a noiva do Cordeiro. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Tome assento dando glórias a Deus e aplaudindo com muita alegria. Glória a Deus. Meus irmãos, me dê alguns minutos da sua atenção. Os irmãos que me conhecem aqui sabem que eu sou igual carro a álcool antigo. Antigamente tinha que colocar gasolina no injetor e no frio, ou em qualquer ambiente, qualquer época, se demorasse um pouquinho, se tivesse vazio, sem a gasolina, não pegava. Mas depois que pega, andava e ia para frente, subia monte, subia até escada se for necessário. Amém, meus irmãos? Queridos, o texto a qual nós lemos, ele traz um contexto muito poderoso. Já foi ilustrado aqui nesta noite, acerca do que Deus revelou ao meu coração lá dentro da minha casa. Eu não creio em mensagem discursada, eu creio em mensagem revelada. Eu não creio que a palavra de Deus ela volta vazia. Eu creio que a palavra de Deus é como uma flecha, só que ela tem poder de entrar na divisão da alma. Portanto, quando eu leio esse texto, o Senhor ministrou ao meu coração quando eu estava dentro do meu lar. Esse texto, obviamente, fala acerca de Josué. Mas para nós entendermos um pouco acerca desse texto, nós precisamos entrar no contexto. A época em que o povo de Israel, a nação eleita do Senhor, ela estava cativa por mãos de Faraó. O povo que hoje nós conhecemos como uma nação guerreira, uma nação que Deus chamou para ser sua nação. Por muitas vezes Deus chamou Israel de bichinho de Jacó, menina dos olhos de Deus. Deus chamou Israel para uma grande promessa, e o objetivo de Deus era fazer com que todas as demais nações desejassem seguir o mesmo Deus que Israel seguia, o Senhor dos exércitos. No entanto, Israel nesse momento, a nação eleita do Senhor,
No início desta história, Israel está vivendo um momento crítico na sua história, porque Israel está cativo na mão de Faraó. Eles estão vivendo em um regime terrível de escravidão. Escravidão esta que faz com que eles trabalhem dia após dia apenas pelo seu sustento. Imagine trabalhar dia após dia apenas pela comida. Imagine trabalhar dia após dia debaixo de um sol acima de 40 graus. Foram tantos anos que Israel sofreu na escravidão, meus irmãos, que uma nação inteira, uma geração inteira, nascia, crescia e morria como escravo. Imagine você observar os velhos caindo de tanto trabalhar. Esta era a nação eleita do Senhor, perseguida e cativa no Egito, e Faraó gritando aos quatro cantos, dizendo: aqui ninguém tira, aqui ninguém liberta, ninguém é capaz de libertar esta nação, porque são meus escravos. Só que Deus tinha uma promessa sobre Israel, e o Israel clama ao nome do Senhor. A Bíblia diz que então, depois de muito afligido, Israel clama ao nome do Senhor, e nenhum clamor, por mais que o povo esteja na pior situação, passa desapercebido aos ouvidos do Senhor. A Bíblia diz que Deus então atende o clamor de Israel. E como é que foi esse atendimento? Como é que foi Deus dar ouvidos ao clamor de Israel? Lá estava o homem, um dos heróis da fé, do grande homem que ficou conhecido até os dias de hoje como homem, grande profeta e líder. Seu nome era Moisés. Moisés estava apacentando algumas ovelhas, e enquanto ele apacentava em um monte, a Bíblia diz que de repente ele teve uma visão. Ele enxerga visualmente uma sarça que estava ardendo em fogo, e essa sarça estava ardendo em fogo. Mas isso não é o sobrenatural desse momento, não. Uma sarça arder em fogo no meio do deserto era algo comum, porque um sarçal, geralmente uma planta do deserto, carregava sobre ela propriedades inflamáveis, ou seja, era natural ver uma sarça no meio do deserto ardendo em fogo. Moisés está apacentando, cuidando dos seus afazeres de pastor. De repente Moisés olha para a sarça que está ardendo em fogo, ele se desvia do olhar, mas um minuto depois a sarça continuava ardendo em fogo. Moisés continua com os seus afazeres, mas o que chama a atenção dele agora é que de repente ele olha para a sarça novamente, passa 5, 10, 15, 20 minutos, 1 hora, e a sarça ainda estava ardendo em fogo. O natural era a sarça, depois que arder em fogo, o fogo ele é consumidor. O fogo consome tudo que toca. Então a sarça deveria virar cinzas e cair, e o fogo desaparecer. Mas o que chama a atenção do Moisés é que a sarça estava ardendo em fogo, passava horas, momentos, e a sarça não se consumia. Isso chama a atenção dele. Ele fala: eu vou me aproximar da sarça para ver o que está acontecendo, porque o que está acontecendo ali não é obra da terra, é obra dos céus. E ele vai se aproximando da sarça, vai vendo aquele negócio ardendo em fogo, e o que está acontecendo ali é poderoso e sobrenatural. Por quê? O que significa isso? Eu estou apenas no momento introdutório desta mensagem, mas o Senhor já ministra ao meu coração autoridade para profetizar aqui nesta noite sobre esta igreja. A sarça arder em fogo é natural, e Moisés sabia disso. E o que é que chama a atenção do Moisés? É que não apaga, passatempo não cai, passatempo não tosqueneja, passatempo continua de pé. Ter fogo é às vezes comum, é normal ter fogo dentro da igreja, é normal ver gente levantando a mão, dizendo glórias ao nome do Senhor, é comum. Mas você quer saber se tem fogo e se o fogo é do céu ou da terra? Passa tempo, passa dia, passa hora, nada abala a fé de uma igreja alicerçada no Evangelho de Jesus.
Oh glórias, eu já estou sentindo a presença do Altíssimo aqui, e o Senhor já me autoriza a profetizar sobre esta igreja. Eu estou só no começo, mas Ele está me dizendo: meu filho, você está pregando para alguns sarçais do deserto aqui nessa noite. O que significa sarçais do deserto? É que tem gente que está olhando, essa pessoa tem fogo, depois passa muitos anos, tem fogo ainda, depois passa mais algum tempo, tem fogo ainda, passa tempo, está de pé, passa tempo, não cai, passa um tempo, não cai. Deixa eu dar uma notícia para o inferno aqui nessa noite: Itapevi vai ser abalado pelo poder de Jesus aqui nesse lugar, porque o que eu estou falando aqui tem poder no mundo espiritual, e a relevância no mundo espiritual. Enquanto o fogo for do céu, você não vai cair, diz o Senhor dos exércitos. Ele se aproxima e vê que a sarça está ardendo em fogo, pastor. E ele vai se aproximando, só que de repente acontece algo sobrenatural novamente. Algo sobrenatural que chama a atenção dele de novo. Quando ele está se aproximando para ver: peraí, por que esse fogo não apaga? Por que esse fogo continua ardendo? De repente, de dentro da sarça sai uma voz como voz de trombeta. Que voz é essa? Era a voz do Altíssimo dizendo: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu pisa é terra santa. Moisés, o que você quer dizer com isso? Sabe o que isso quer dizer? Oh glória, não basta ter fogo e permanecer de pé, a voz tem que sair de dentro da sarça. Glórias. Sabe por que o inferno está preocupado com este culto? Sabe por que o diabo está preocupado com esta noite? Sabe por que ele não suporta a tua vida? É que passa anos, o fogo não se apaga, passa tempos, a glória de Deus não vai embora da sua vida. Quer mais? Aleluias. Não bastando isso, ainda você se atreve a pegar a mão no microfone e profetizar no nome do Senhor Jesus. Ainda você se atreve a se levantar como coluna dentro da sua casa. É por isso que eu estou na introdução dessa mensagem, e Deus está dizendo: Paulo, fala para a igreja que você está pregando para a sarça que arde, e tem voz de Deus que sai de dentro dela. Deixa eu ver se tem voz do Altíssimo aí. Tem voz do Altíssimo aí? Tem voz do Altíssimo aí? Você tem que ter fogo aqui, mas tem que ter a voz lá no seu trabalho também. Tem que ter fogo aqui, mas quando você está andando, a voz do Altíssimo vai sair de dentro para provar: eis que eu sou contigo. Aleluias. Queridos, pois bem, dando continuidade aqui, Moisés olha, e a partir daquela conversa, pastor, Deus estava dando uma resposta a Israel. O Israel de Deus estava recebendo uma promessa, e Deus está cravando esta promessa dizendo: Moisés, eis que eu ouvi o clamor dos meus filhos e desci para livrá-los. Moisés, eu vou enviar você para ser o libertador. E aí nós conhecemos agora, escute, nós conhecemos agora o Moisés que a Bíblia nos apresenta. O Moisés que a Bíblia nos apresenta é um homem que falou face a face com Deus. É um homem que foi chamado para libertar a nação eleita do Senhor e ser um legislador, não de uma forma natural, assim como falei aqui, mas de uma forma sobrenatural. O Moisés que nós estamos pregando aqui, falando acerca dele, é um Moisés que Deus enviou como flecha. Depois que ele desceu e foi livrar o povo de Israel, cravou os pés nada mais e nada menos do que na sala do palácio de Faraó, desafiando a Faraó, dizendo: deixa o povo de Israel ir embora, para que eles adorem ao nome do Senhor no meio do deserto. Depois disso, nós conhecemos a história. O Faraó
Deus endurece o coração de Faraó por inúmeras vezes. Deus, o próprio Deus, endurece o coração de Faraó por inúmeras vezes, porque Faraó estava pensando que ele era um Deus na terra. Só que a Bíblia diz que quando Deus tem promessa na vida de alguém, passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não vai passar. Moisés está agora debaixo de ordem, e Israel está diante de uma palavra do céu. Uma promessa foi liberada. Restava agora Deus cumprir o seu plano no Egito para fazer o milagre acontecer. A Bíblia diz então que o Moisés se apresenta a Faraó mais uma vez e fala: ô Faraó, deixa o povo de Israel ir embora. E mais uma vez ele diz, dessa vez a Bíblia diz que através de Moisés e por suas mãos, pelas mãos de Moisés, Deus fala através de Moisés: Moisés, toca agora nas águas e você vai ver o que irá acontecer. Moisés então toca nas águas do Egito. O rio Nilo então, com seu cajado tocando lá, através das mãos de Moisés. Depois que o seu cajado toca lá, a Bíblia diz que todas as águas do Egito se transformam em sangue e começa a mudar a cor, a sua pigmentação, através das mãos de Moisés. Depois que Moisés foi novamente desafiar Faraó, esse grande homem, a Bíblia diz que Moisés se apresenta e fala: deixa o povo de Israel ir embora. Não irei deixar, Moisés. Deus então dá uma ordem: Moisés, estende as suas mãos. Moisés estende as suas mãos, e todo o sol do Egito se transforma em noite. A Bíblia diz que Deus esconde o sol do Egito, e através desta praga, eu imagino pela manhã, Faraó acordando, porque nós sabemos, de acordo com a história, que todos os egípcios adoravam a tudo quanto se movia. Todos os egípcios adoravam a deuses pagãos. Eu imagino ele se levantando para adorar ao Deus Sol e dizer: bendito seja o Deus Sol que provê a luz do meu dia. E quando ele abre a sua janela, Deus apaga o sol do Egito através da mão de Moisés. Isso não era nada. Deus usou Moisés para simplesmente desafiar de outra forma. Você conhece bem a história. O Moisés que Deus usou para trazer trevas no Egito, uma certa feita a Bíblia diz que Moisés se apresenta de novo: deixa o povo de Israel ir embora. Não irei deixar o povo de Israel ir embora. Pois é, agora você conhece a morte dos primogênitos. Deus lança a praga, dá uma ordem, e Deus provê justiça no Egito. Todos os primogênitos do Egito morrem, exceto os filhos de Israel. O Moisés tinha intimidade com Deus. Moisés ouvia a voz de Deus, e quando Moisés estendia as suas mãos, coisas maravilhosas aconteciam. Depois disso, depois que o Faraó deixa Israel ir embora, a Bíblia diz então que eles chegam diante do Mar Vermelho. E agora, diante do Mar Vermelho, a Bíblia diz que Faraó está perseguindo os filhos de Israel, e Moisés está com o povo de Israel. Atrás está vindo o Faraó, e à frente está o Mar Vermelho. O Mar Vermelho parado à frente de uma nação que só queria caminhar ao deserto adentro. Mas a Bíblia diz que Moisés clama ao nome do Senhor. O clamor de Moisés é respondido, e Deus diz: Moisés, por que clamas a mim, Moisés? Diz aos filhos de Israel que marchem. O que é que tu tens nas suas mãos nesse momento, Moisés? Senhor, eu tenho um cajado. Então Moisés faz o seguinte: toca com esse cajado nas águas desse mar. Moisés então toca, e o povo de Israel assistindo. Moisés então toca no mar. O mar inteiro se abre. Deus faz no mar criar parede na esquerda, parede de água na direita, só para os filhos de Israel passarem seco.
O povo de Israel termina de passar o Mar Vermelho. A Bíblia diz que depois que termina, Faraó fala: exército, eu dou uma ordem a vocês, vão, acompanhem, se o mar está aberto para eles, para vocês também, pode ir. Deus lá de cima não perdoa e fecha o mar e extermina os inimigos de Israel da face da terra. Quando atravessa para o outro lado, a Bíblia Sagrada diz que eles estão olhando as maravilhas que Deus fez e dizendo: só o Senhor é Deus. Miriam se alegra, Miriam tira o tamboril da sua sacola, tira o pandeiro da sua sacola e começa a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. As pessoas olhavam para Moisés com um olhar de admiração. Moisés era um homem que tinha contato com Deus. Moisés era um homem que foi enviado para um propósito. Ele não era apenas uma pessoa, irmãos, que tinha sobrenatural na vida, mas ele tinha intimidade. Moisés também, além de intimidade, ele tinha direcionamento. Deus o direcionava. As mãos do Senhor eram com Moisés. Aleluia. E o povo de Israel olhava para Moisés como um grande herói. Quando aconteciam alguns motins no meio da multidão, a Bíblia diz que Deus dava direção a Moisés, e tudo aquilo que se levantava contra Moisés, Deus abria a terra, consumia, mas Deus sempre estava com ele. Moisés era um homem cheio de Deus, cheio do Senhor. Através de Moisés, quando o povo saiu da terra, a Bíblia diz que o sol lá no Egito, como nós sabemos, é muito forte, é muito pesado, mas a Bíblia diz que para que o povo conseguisse caminhar, e como sinal de direcionamento, enquanto Israel andava, existia sobre a sua cabeça uma nuvem de glória que guiava os filhos de Israel. Aleluia. Talvez alguém da congregação de Israel falasse assim: Moisés, e agora para onde nós iremos? Aí Moisés clamava a Deus, e a resposta era imediata. À noite Deus colocava uma coluna de fogo no céu para aquecer e guiar o povo do Senhor. Aleluia. Esse era Moisés, através das suas mãos e através da sua liderança. No seu tempo, como aquele que representava Deus, para Israel. No seu tempo, através das suas mãos, a nuvem estava lá, a coluna estava lá. Através das mãos do próprio Moisés, em um momento em que faltou água, o Senhor fez sair água do meio da rocha. Através das mãos de Moisés, quando faltou pão, Moisés dobrou o joelho e falou: Senhor, essa nação está clamando por pão, está dizendo que tem fome. Aí Deus olha do céu e fala: Moisés, eu te respondo, eu tenho intimidade contigo. E desce do céu pão, o maná que desce do céu. Moisés era a pessoa que tinha intimidade com Deus. Moisés subia no monte Sinai, quem ficava embaixo só conseguia ver Moisés subindo, e de repente, quando Moisés chegava lá em cima, o monte começava a fumegar, o monte começava a trovejar. Há quem diz que o monte começava a estremecer, porque o próprio Deus descia no monte, tete a tete, face a face, para falar com Moisés. Esse é o herói Moisés, é o herói que um dia, depois de chegar do monte, encontrou o povo se curvando diante de uma estátua. Esse é o Moisés que o Senhor levantou para ser um grande líder da sua nação e da sua geração. Aleluias. Só que a Bíblia diz que o tempo de todo mundo vai embora. Não tem ninguém eterno. Nós não somos eternos. E o tempo de Moisés também acabou. O tempo dele passou. Só que antes do tempo de Moisés passar, porque apesar do povo de Israel ser uma nação que muitas vezes se desviava do caminho correto, essa nação era a nação eleita do Senhor. E havia uma preocupação no coração de Moisés. Na oração Moisés falou: Senhor, eu sei que o meu tempo está chegando, eu sei que está acabando o meu tempo,
não deixa esse povo como uma ovelha sem pastor. É aí, aleluia, que no momento da sua morte, pouco antes, Deus mostra para Moisés a tão esperada terra prometida. Quem está me ouvindo diz amém. A tão esperada terra prometida. Deus mostra: olha lá, Moisés, aquilo que você caminhou anos junto com o povo para ver. Senhor, que lindo, que coisa linda. Pois é, Moisés, mas você não vai pisar na terra, você não entrará nela. Senhor, você não vai entrar na terra. Só que em Números 27:18, Deus havia dito a Moisés, porque Ele se preocupa em dar continuidade: toma para ti Josué, homem em que há o Espírito Santo. Em Deuteronômio 1:38, tem uma profecia dizendo: Josué filho de Num, é Deus falando, Josué filho de Num, que está diante de ti, Moisés, você não entra, mas é Josué filho de Num que entrará, fortalece-o, porque ele fará herdar Israel. Aleluias. Eu não sei se você já começou a entender o que Deus está falando aqui conosco, mas o Senhor já me autoriza mais uma vez a profetizar aqui neste lugar, em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia, oh glórias. A obra do meu Senhor, que Ele começou, jamais será interrompida por causa de absolutamente de ninguém, por causa da ausência ou da presença de ninguém. O meu Senhor sempre irá levantar no meio do deserto um Josué, para dizer: eu comecei esta obra e eu irei terminar. Aleluias. Eu estou sentindo a presença do Altíssimo aqui hoje. Eu estou sentindo a presença de Deus. Enquanto Moisés estava sendo recolhido, a Bíblia diz que Deus recolhe Moisés, e agora iria sobrar uma nação de Israel sozinha, sem liderança. Moisés já havia imposto a mão, já havia falado: é Josué quem vai, mas Josué não tinha aparecido na história como liderança ainda. O Josué, que na vida inteira dele acompanhou Moisés como seu auxiliar, ele permaneceu sua vida inteira no anonimato. O Josué, a Bíblia diz que o Josué, depois que Moisés é tomado, aleluia, o Josué, a vida inteira, como ele saiu do Egito, ele experimentou Egito, ele experimentou escravidão do Egito, mas ele experimentou também abertura de mar. Porque depois que Deus falou com Moisés, Deus disse assim: toda esta geração, somente 2 pessoas dos que saíram do Egito irão entrar na terra que eu dei. Quem são elas? Caleb e Josué. Então Josué é testemunha ocular, e ele era servo pessoal de Moisés. Ou seja, quando Moisés subia no monte Sinai para orar, Josué ia até uma parte, ele era testemunha da glória de Deus. Quando Moisés estava andando no Egito e falando sobre a lei e os mandamentos, Josué estava do lado segurando a outra tábua, ele era auxiliar de Moisés. Mas agora o que cai sobre o ombro de Josué é diferente. O que cai não é mais ser o acompanhante, o que cai não é mais ser servo. O que recai sobre os ombros de Josué é de um peso inigualável. É por isso que essa peça hoje aqui foi muito do céu, porque Deus está falando aqui hoje. Eu estava no meu quarto orando a Deus, falando: Deus, o que o Senhor quer falar nesta noite? Essa passagem tão conhecida, o Espírito Santo sussurrou na minha alma, ele ministrou na minha alma, e ele disse: Paulo,
você vai falar com a minha noiva nesta noite sobre a pressão psicológica. Imagine um Josué receber de uma hora para outra. Não foi de uma hora para outra. Sabe por quê? É porque enquanto o Josué acompanhava Moisés, Deus estava o preparando. Enquanto ele servia no secreto, Deus estava capacitando. Enquanto o Josué estava em oculto, servindo a Moisés, o Senhor preparava o seu caráter, o Senhor preparava a sua alma. Mas ninguém é super-homem. Ele sabia da promessa, mas na hora que o peso caiu sobre ele, bate o desespero, a pressão psicológica. Josué, ele foi nascido no Egito, ele acompanhou tudo, e agora Moisés já não estava mais próximo. Foi aprendiz de Moisés para ter intimidade com Deus. Toda a sua trajetória foi um preparo. Deus estava moldando no secreto antes de colocá-lo em evidência. É no secreto que enquanto você trabalha, Deus te prepara. Enquanto você serve, Deus te aprimora. Enquanto você caminha, Deus te fortalece, te capacita. Aleluias. Levanta a mão por um minuto aí no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Tem gente que está vivendo a pressão psicológica, mas deixa eu dizer uma coisa para você: o inimigo pensou que você ia jogar tudo para o alto aqui nessa noite. O adversário da sua alma disse: você irá desistir. A pressão nessa semana foi grande, para você largar tudo, ir embora, para você deixar de lado, abandonar esta casa, abandonar esta causa. Mas o meu Deus manda eu lhe dizer: você não está despreparado para esta peleja. Enquanto você estava no oculto, eu estava te preparando. Aleluia. Aleluia. Suceder Moisés e liderar o povo não era só isso, não era só suceder Moisés. Existe um termo na psicologia chamado de síndrome do impostor. O que é isso, síndrome do impostor? É um dos maus da nossa geração e um dos grandes causadores de depressão, de ansiedade, de medo. A síndrome do impostor é quando a pessoa, mesmo ela tendo experiência, mesmo ela tendo vivência, mesmo ela sabendo como se portar, ela não acredita na capacidade que existe dentro dela. Não bastando ele ter herdado a tarefa de seguir adiante, ele estava substituindo nada mais e nada menos do que Moisés. É impossível em algum momento não haver uma comparação. É impossível em algum momento alguém não dizer assim: Moisés em uma situação dessa abriria o mar. Moisés em uma situação dessa clamava a Deus, descia fogo do céu. Imagine a mente de alguém que está sucedendo ao herói de toda a nação. Imagine a mente de alguém que recebeu o cajado na mão para dizer: agora esse povo está na tua mão. Imagine o psicológico dele em saber que a próxima etapa era a tão esperada de muitas gerações. Era tão esperada desde quando eles saíram do Egito. Imagine, que etapa é essa? Eles estão à frente do Rio Jordão. Bastava atravessar o Rio Jordão que teria Jericó, a primeira cidade que eles deveriam conquistar, a cidade de Canaã.
a Canaã de Deus, que Deus prometeu a Israel, estava lá. E quem é que iria levar? Era Josué. Eu não duvido que em alguns momentos ele se isolou dentro do seu quarto, na sua tenda, e começou a dizer: Deus, será que eu posso? Será que é possível? Porque eu andei com Moisés, mas eu não tenho a intimidade que existe entre o Senhor e Moisés. Será que é possível para mim dar esse passo tão decisivo? Aleluia! Eu não duvido que muitas vezes esse mesmo Josué que viu o Moisés tocar no mar e o mar se abriu, dobrar o joelho e falar: Deus, envia outro. Pressão psicológica. A pressão era grande, a carga era grande, a responsabilidade era grande. E nós vivemos em uma época, meus amados, em que a responsabilidade individual é grande. E o mal da nossa geração tem sido a depressão. Vivemos muitas e muitas guerras ao longo da nossa trajetória. Vencemos, mas nunca se viu tanta gente doente psicologicamente como nos nossos tempos. Jovens, eu falo com muitos jovens, e eu vejo jovens entrando, saindo em terapia, tomando remédio tarja preta, para viver desafios que para ele é impossível. Aleluias. Para vencer desafios que deveriam ser fáceis. Aleluias. Pressão psicológica. Pressão psicológica. Tem à frente de Josué um grande desafio. Tem uma geração de milhões de israelitas olhando para ele. E agora, Josué, o peso é avassalador. O peso é para jogar qualquer um no chão. O peso que ele estava sentindo é para destruir qualquer uma pessoa. E enquanto eu estou pregando, algumas pessoas entraram aqui desta forma, sentindo o peso, a síndrome do impostor, dizendo: Deus, eu não irei conseguir seguir adiante. A responsabilidade é imensa, o fardo é muito grande, é muito para mim. Aleluia. É nesse contexto que a Bíblia diz que de repente, quando Josué estava no chão, dizendo: eu não irei conseguir, que do céu ecoa a mesma voz que falou com Moisés. Oh, glória! E essa voz ecoa com poder e glória, dizendo assim: Josué, o meu servo agora está morto, Josué. Levanta-te, pois, agora, Josué, e passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Ah, Josué, todo lugar em que você pisar, Josué, a planta do seu pé é terra tua, Josué, desde o deserto, Josué. Josué, ninguém te susterá diante de ti todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Assim diz o Senhor: esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra. Eu vou fazer o seguinte aqui. Eu estou sentindo de Deus aqui enquanto eu estou pregando. Ele me disse: filho, na adoração da igreja, eu vou começar a quebrar eu vou começar a dissipar essa depressão, esta enfermidade. Vai, eu vou soltar o microfone por 1 minuto, enquanto a igreja estiver adorando. O meu Jesus me disse: passa o Jordão, passa pelo Jordão, passa pelo Jordão. Josué, eu sou contigo. Vai, 1 minuto no relógio. Sobe esse fundo para a igreja adorar, pelo amor de Deus.
te preparei para esse momento, rapaz, porque você está com medo, rapaz. Eu te preparei a vida inteira para isso. A minha ordem é para você esta: marcha, marcha, vai para cima. Aí me nasceu e a batacata caiu. Pastor, se eu me permite descer ali embaixo um minutinho. Na adoração da igreja, Ele está tratando o coração aflito agora. Esta situação não é para te fazer parar, mulher. Esta situação, Jesus preparou ela só para soltar o potencial que há em você. Ele te preparou a vida toda para isso. Então, pelo amor de Deus, tenha bom ânimo, esforça-te. Levanta a mão por um minuto. Tem lágrima nos olhos de alguém aí? Porque Jesus está dizendo: te tirei do mundo para isso, te preparei para isso. Josué, 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 esforça-te, 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 levanta-te, Josué. Gente, eu vou soltar o microfone agora. Sabe por quê? Porque enquanto eu estou pregando, Deus está me dizendo assim: ai, 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 arabaraça, tacau e anaia. Olha aí, eu acabei de ver uma cartela de remédio. Vocês acreditam nisso ainda? Vocês acreditam nisso ainda? Eu acabei de ver uma cartela de remédio, tarja preta, alguém fazendo uma autodosagem, dizendo: eu vou triplicar a dosagem, porque eu quero acabar com a minha vida. Gente, eu tenho mensagem para pregar até meia-noite, se for necessário. Só que Deus disse: Paulo, fica quieto, que agora eu estou tratando a igreja. Então, eu não me atrevo a colocar as minhas mãos. Vai, meu Jesus amado, enquanto eu estava ali no meu canto, o meu Deus me mostrou um remédio tarja preta dentro de uma gaveta. Aleluias, oh glória. Você tirou esse remédio da gaveta e disse: eu vou triplicar a dosagem, para ver se eu dou conta da minha vida de uma vez por todas. Deus disse: eu repreendi a morte aqui nessa noite, em nome de Jesus. Você crê nisso? Crê nisso? Então levanta a mão por um minuto aí, dá glórias. Ai! Berassúria. Depois que Josué recebeu a palavra de Deus, Josué, que estava aqui, ó, olhe para mim. Eu estou conjecturando, tá, irmãos? O Josué que estava sentado, esperando a vida passar, porque ele dizia que não era capaz de assumir o que Deus chamou ele para fazer. A Bíblia diz que depois de Deus falar: esforça-te, ele se levanta. Ele grita aos príncipes dizendo: de Israel, reúne o povo, porque nós iremos atravessar o Jordão agora. Está preparado para atravessar, irmãos? Ah, mas era só antes, quando eu era. Não, Deus te chamou para ter força agora. As forças que o Senhor foi reunido dentro da sua alma foi para você vencer esta situação agora. Que situação é essa? É você mesmo, Josué, que eu irei usar.
aleluia, ele prepara e dá uma ordem dizendo: diz aos filhos de Israel, aos sacerdotes, que tragam a arca do Senhor. Está entendendo já, irmãos? Ele fala assim: príncipes, principais, tragam a arca do Senhor aqui. Ele já entendeu que primeiramente tem que ter a presença. E agora o que a gente faz, Moisés? Anda em direção ao Rio Jordão, com a arca nas costas, com a arca nas costas, tá bom? O sacerdote andando, os levitas levando a arca. A Bíblia diz que quando o primeiro que levava a arca encosta um pé na água, as águas se abrem. Parece que eu estou vendo lá de cima Deus dizendo a Josué e a Israel: assim como eu fui com Moisés, eis que eu serei com Josué. Lá atrás eu abri através de um cajado, aqui é através da minha glória. É a presença de Deus que vai liberar caminho para você passar. Se coloca de pé rapidinho, por favor, dando glória, porque o Senhor vai tratar algumas causas aqui agora. Ah, Jesus. Pressão psicológica. Está preparado, meu irmão, para atravessar esse Jordão aqui hoje? Está preparado, Josué, para viver o que o Senhor te chamou de uma vez por todas? Está preparado, igreja, para invadir o terreno do adversário hoje, para se levantar desse chão e dizer: o Senhor dos exércitos me chamou? É agora, é agora, é nesse momento. Isso, fecha os teus olhos aí. Enquanto você está com os olhos fechados, o Senhor está renovando as suas forças. Enquanto você está com os olhos fechados, o Senhor está dizendo: essa doença psicológica não vai te destruir, essa enfermidade não vai acabar com você. Eu te chamei para atravessar esse Jordão agora, nesse momento. Então começa a receber agora alívio na tua alma. O Senhor está tratando a causa raiz. O Senhor está tratando nesse momento. Sim, Jesus. Enquanto eu oro, aleluias, enquanto eu oro, o Senhor vai começar a tocar em algumas causas aqui. Isso, continue em espírito aí. Aleluias. Enquanto eu oro, o Senhor vai começar a tocar em algumas causas. Senhor Deus e eterno Pai, a tua igreja está diante da sua presença. Não é um Josué com medo mais, é alguém que já sabe para o que foi chamado. Ele é o legislador da casa, da família. Ele vai sair daqui hoje levando a tua presença, a arca nos ombros. Ele vai atravessar esse Jordão. Essa pressão psicológica vai ser dissipada a partir de agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Isso, continue em espírito. Continue em espírito aí, porque agora o Senhor vai começar a tratar. É nesse louvor que o Senhor vai começar a arrancar esse choro da tua alma aí. Esse medo não vai mais te assombrar. É só pressão psicológica, porque Deus te preparou para isso.